esse é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o like no vídeo e também de nos seguir nas demais redes sociais. Hoje eu queria ler com os irmãos o capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 1, onde diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre qual é a relação do cristão com as riquezas. Que é isso, né, que a gente vê Tiago apresentando e falando e dando um alerta, especialmente, né, às pessoas mais ricas ali daquele contexto, por causa dos muitos pecados que acompanhavam aquelas riquezas, né? A gente tem até nos nossos dias essa grande dicotomia, né? Esse grande problema que a gente enfrenta, né? Quando a gente fala sobre dinheiro, em especial quando a gente trata desse assunto em relação com a religião, em relação com a igreja, com a Bíblia. E a gente percebe, lendo as Escrituras, que não é um problema novo, né? A gente já tinha esse tipo de relato aqui em Tiago, mas o que Tiago está fazendo é uma condenação bem grave, né, às coisas que vinham acontecendo no seu tempo. E o primeiro problema que a gente encontra lendo esse texto é o amor ao dinheiro. A própria Escritura vai nos trazer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente lembra também de Jesus, quando ele fala do problema de ter dois senhores, né? Que a gente não consegue servir a Deus ou, né, nesse caso aqui, as riquezas como um senhor. E por que isso tudo faz relação? A gente percebe, pelo menos era o caso aqui dessas pessoas no tempo em que Tiago escrevia, que as pessoas que tinham posses, e não por ter posses elas pecavam, mas a gente vê que isso as induzia, elas eram levadas a seguir as riquezas como um Deus, como um Senhor de suas vidas. A gente vê que para ter mais posses e para ter mais bens, elas estavam dispostas a prejudicar outras pessoas, a roubar o salário das pessoas menos favorecidas. E a gente tem que enxergar esse relato como um alerta também para os nossos dias, né? A gente tem que lembrar que o dinheiro é sim uma bênção que a gente tem, né? Deus pode nos dar em abundância para que a gente tenha as coisas que nos é necessária, mas que ele não pode ser o nosso Senhor. Quando a gente passa a amar o dinheiro e amar mais do que a Deus, né? Ou colocar em pé de igualdade, a gente tende a cair nos mesmos males que estavam acontecendo aqui nesse relato, onde as pessoas enganavam, trapaceavam e faziam de tudo para que tivessem mais riquezas sem se importar com a maneira correta de agir diante disso. A gente tende, e a gente vê aqui pelo relato também, que era a mesma coisa que acontecia, a se sentir autossuficiente, né, conforme a gente tem mais posses. E isso é algo que a gente tem que aprender a trabalhar à luz das Escrituras. A gente tem que olhar para a Palavra de Deus e entender através dela o que ela nos manda fazer com as riquezas. Eu sempre lembro do relato de João Batista,
quando ele está pregando às multidões. E chegam soldados, chegam pessoas de todos os tipos perguntando o que eles deveriam fazer, então, a partir dali, a partir da sua conversão. E João Batista não manda ninguém abandonar um emprego, fazer algum outro tipo, abandona tudo e vem ser um pregador da palavra de Deus. Não necessariamente isso, mas você vê ele falando, se você antes roubava, não roube mais. Se você é um guarda, faça isso, né, com dignidade, não tente assolar ninguém, não tente o mal de ninguém. Se você é um contador, ou independente da sua profissão, faça isso de acordo com as Escrituras, né? Não prejudique ninguém e não seja injusto com ninguém. E era o que a gente vê aqui que o povo estava fazendo, exatamente por colocar o dinheiro acima das outras coisas, né? Mais importante ter mais do que servir a palavra de Deus. E então, como, né, afinal, o cristão deve lidar com o dinheiro? Como coloquei no começo, esse é um grande problema ainda nos dias de hoje, né? Falar desse assunto às vezes é muito polêmico, mas a gente tem que entender, à luz das Escrituras, que não é do dinheiro, não é do nosso salário que provém o nosso sustento, mas do próprio Deus. É Deus quem dá, e se Ele deu em qual seja a quantidade, é porque é o suficiente para nos sustentar. Não é pecado nenhum que nós tentemos procurar de repente outro emprego, se há necessidade disso, de repente conseguir uma outra profissão onde a gente vai ser remunerado melhor, isso não é um problema, mas é claro que tudo deve ser pautado nas Escrituras, em buscar agradar a Deus, né? Então não vale tudo por dinheiro, a gente tem que estar sempre pautado, sabendo que é Deus quem é supremo Senhor das nossas vidas e que é Ele que nos sustenta. Então, se eu estou fazendo algo que é agradável a Deus, no sentido de que não atenta contra as Escrituras, onde eu faço algo que é digno, que é justo, que é bom, então que eu faça isso com excelência e busque nesse trabalho, com a força que o Senhor nos dá, então alcançar os rendimentos necessários para se sustentar, sabendo, mais uma vez, que é Deus quem nos sustenta e não o salário, um 13º ou alguma coisa do tipo. Que Deus te abençoe.